notícia boa é que um novo teste para identificar a intolerância à lactose em bebês e crianças está disponível no Brasil. A partir de uma amostra de saliva ou de sangue, o laboratório examina um gene específico para verificar se o paciente possui intolerância congênita, o quadro mais grave da doença que impede a criança de ingerir inclusive, leite materno. E para falar sobre isso com a gente está aqui a doutora. Eu queria que você começasse realmente falando sobre esse exame. O que traz de benefício, apesar de eu já ter relatado aqui, mas isso é um avanço muito grande, né, para a medicina. Não, com certeza, é um avanço grande, porque a intolerância à lactose, sobretudo essa forma genética, que a criança tem a incapacidade de produzir a enzima lactase, que digere esse açúcar, que chama lactose, a criança pode entrar em quadro de desnutrição grave, pode ter diarreias agudas. Inclusive, se não for tratada por um pediatra experiente, se não for detectado precocemente, a criança pode vir a óbito. E com uma certa facilidade. Por causa da desidratação. Da desidratação, diarreia, distúrbios de íons. Então, é muito sério. Na verdade, a gente confunde muito. No consultório, eu vejo com muita frequência as pessoas confundirem intolerância e alergia ao leite. Isso é até te perguntar, porque é uma grande diferença entre você ser intolerante ao você ter alergia. Um é algo interno, outro é algo externo. Exatamente. A alergia é só um sintoma quando você toma o leite, mas não é algo tão grave. Na verdade, são duas patologias diferentes, sabe? Qualquer alimento que a gente come, o leite entra nesse patamar, tem, sobretudo, além dos oligoelementos, tem glicose, tem lipídio, que é gordura, e tem proteína. Então, o leite é da mesma forma. Então, intolerância à lactose é quando você não consegue digerir o açúcar lactose que está presente no leite. Que é um açúcar natural. Que é um açúcar natural, tá? A alergia ao leite de vaca é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, um é o açúcar e o outro é a proteína, tá? A intolerância à lactose, todos nós temos enzimas que fazem com que a digestão dos alimentos seja mais fácil. A lactase é uma enzima que quebra esse açúcar lactose em glicose e galactose. A lactose, ela não é digerida pelo organismo, a lactose pura. Então, quando a criança não tem esta enzima, ela não consegue digerir... Ela é intolerante. Ela é intolerante. Sendo intolerante, essa enzima não vai conseguir ser absorvida pelo intestino, então as bactérias intestinais vão se proliferar, vai ter uma série de reações químicas e a criança cursa com, sobretudo, diarreia, muitas vezes uma diarreia grave, uma diarreia que pode vir sanguinolenta, e a gente tem que agir de alguma forma. Porque algumas delas podem levar, inclusive, a óbito. Isso. Agora, qual que é o nível, por exemplo? Como é que você identifica o que é a alergia e o que é a intolerância? Que tipo de reação? Geralmente, a intolerância à lactose, nós temos 3 tipos de intolerância à lactose. O mais grave é esse que esse exame vai detectar, que é a intolerância genética, ou seja, é uma família predisposta a não ter essa enzima lactase. Ou seja, uma criança que não tolera nem o leite materno, porque ela não tem enzima nem que o leite materno vai dar. Então, uma criança que, assim, de cara, nos primeiros dias de vida, já começa a ter um distúrbio intestinal muito importante, muito gás, muita cólica. Então, deixa eu entender, porque são 2 nomes parecidos, lactase e lactose. A lactase é uma enzima que todo mundo tem no intestino. A gente produz essa enzima para poder digerir, entendeu? A lactose é o açúcar e a lactase é o que faz essa digestão. Quer dizer, a lactase, ela absorve a lactose? Não, ela quebra a lactose para fazer com que esses oligoelementos da lactose sejam absorvidos. Para diluir. Isso, ela, como se ela quebrasse. Em vez de você comer um pedaço de carne inteira, ela separa em vários pedacinhos. Entendeu? Então, facilita para o organismo. Ela faz a carne moída. Isso, mais ou menos isso. Então, o bebê que não tem geneticamente a lactose, é um bebê que se não for a lactase, se ele não for tratado rapidamente, ele pode vir a óbito. E muito pediatra não tem essa percepção muito rápida. Acha que é cólica, acha que pode ser refluxo, acha que pode ser diarreia, porque leite materno dá diarreia. Então, você tem que saber, a gente tem que ter a mão para identificar quando aquele distúrbio gastrointestinal, quando aquela diarreia está mais exacerbada do que o normal. Ou seja, é um dos exames mais precisos e mais principais desde o nascimento da criança. Para você poder saber. Agora, essa seria o tipo de intolerância à lactose mais grave, tá? Existe, posteriormente, o que a gente considera que é o secundário, a intolerância secundária à lactose, que 70% a 80% dos adultos têm
É extremamente comum. Mas seria uma alergia, não seria uma intolerância? Não, continua a intolerância. Só que você pode ouvir vários adultos falando, não posso tomar leite, que me dá distúrbio, que me dá dor de barriga, que me dá diarreia, enfim. O que acontece? Todo mamífero, ele é feito para mamar durante um certo período. Sim. O ser humano é o único mamífero, bicho, que continua tomando leite depois de 6 meses ou 2 anos. Então, isso faz parte da composição de nós mamíferos, nós bichos. Que o que é que animal. Você nós é um animal. Você é um Por animal. isso que eu disse que esse programa está muito animal nós hoje. somos animais. Nós animais selvagens. Então, o que acontece? Assim como todos os mamíferos, a maioria dos seres humanos produzem essa enzima lactase por um certo período de tempo, que é de 6 meses a 2 anos. A partir de 1 ano, 2 anos, é extremamente comum as mães chegarem até nós e falarem assim, que engraçado, doutora, meu filho agora não quer tomar leite, meu filho toma iogurte, está passando mal, meu filho toma iogurte e vomita, meu filho come um queijo e tem diarreia. Quer dizer, ele está começando a diminuir essa produção dessa enzima como qualquer outro mamífero. Então, essa é uma intolerância à lactose, porque como mamífero, nós vamos diminuindo a produção dessa lactase internamente. É uma intolerância normal, entre aspas. É uma intolerância normal, extremamente comum. O excesso vai prejudicar. Sobretudo países asiáticos e população negra, chega praticamente a 100% essa intolerância à lactose posterior. Isso tem alguma coisa genética que dá para explicar rápido ou não? É uma coisa complexa? Não, é uma coisa mais complexa e tem muito a ver com raça mesmo. Sim. Igual algumas raças têm mais tendência à hipertensão, outras é a hiperglicemia, enfim. Mas, de todo jeito, a estatística é 70% a 80% dos adultos desenvolvem algum tipo de intolerância à lactose. Diferente da intolerância à lactose do bebê, que não tem a enzima, essa intolerância à lactose dos adultos, ou que começa na infância mais tardia, ela tem graus. Então, assim, às vezes a criança não produz aquele nível de lactase, mas produz alguma coisinha, alguma coisa. Então, assim, você fala assim, não, se comer, por exemplo, 1 copo de leite por dia não me faz mal. Agora, se eu comer alguma comida com muito creme de leite, com muita coisa, eu passo mal. Então, essa intolerância à lactose, sobretudo dessa forma mais leve, né? Ela tem níveis, se é leve, moderado ou grave. Atualmente, o que a gente tinha para poder diagnosticar essa intolerância à lactose? A gente usava praticamente 2 exames. Um é até mais utilizado por nós, pediatras, que a criança ingere um líquido, um copinho, com uma quantidade grande de lactose. E a seguir você vai colhendo amostras de sangue com 30, 60 minutos, alguns chegam até 2 horas, e vai observando. Se o nível de glicose da criança aumenta no sangue, é sinal de que essa lactose foi absorvida. Ou seja, essa criança tem capacidade de absorver a lactose, então ou ela não tem intolerância, ou ela tem uma intolerância de forma leve. Aí vem até no valor de referência. Se a glicose sobe tantos %, é uma intolerância, não tem intolerância. Se sobe menos do que 20%, é leve. E aí você consegue identificar. Nesses casos, você tem é mais fácil. Você consegue falar com a família, olha, vamos diminuir a dose de leite, vamos diminuir a dose dessas questões que a criança vai tolerando devagarzinho. Agora, por isso que esse exame novo é importante, porque a gente não consegue, se a criança tiver realmente intolerância genética à lactose, ou seja, ela não produz nada de lactase, nenhum período da sua vida, não tem como a gente descobrir muito precoce. A criança vai passando mal, vai passando mal, vai passando mal, vai passando mal. Então, o que a gente fazia até então como pediatra? Até porque você não podia dar também, se você desconfia de uma intolerância à lactose, você vai fazer esse teste de tolerância à lactose num bebê, às vezes, de 15 dias de vida, já desnutrido, o menino vai passar muito mal. Então, nós pediatras, a gente fazia muito que a gente fala assim, é o teste experimental. Mãe, vamos tirar o leite materno? Mãe, vamos dar uma fórmula sem lactose e vamos observar. E a criança melhorava. Só que agora a gente tem esse recurso, que é esse exame genético. Você colhe o sangue e fala, sua criança tem alteração em tal gene, ela não produz lactose. Então não é um avanço, é um super avanço. É muito bom. Ela não produz lactase, né? Ela não produz lactase e aí ela não consegue absorver essa lactose. Você não faz só o teste experimental. Esse é um super Você avanço. já diagnostica o que a criança tem. Esse é um exame de sangue feito como outro qualquer. Um exame de sangue feito como outro qualquer. Está liberado A priori, pelo SUS esse exame também pode ser feito através da saliva. Como é um exame recente,
Então, assim, a priori, o que eu sei é que ele tem sido feito de forma particular, ainda não foi liberado pelo SUS. Então, não é obrigatório ainda. A criança nasce, ela tem que passar por esse exame antes de... Não é obrigatório. Sobretudo, vale a pena se você tem história familiar. Se você tem uma história familiar de mãe ou pai que tiveram intolerância à lactose na infância, sobretudo, seria extremamente interessante. Mas não deve ser caro um exame desse, né? Em torno de R$500. Meu Jesus amado. Porque também é não novo, sei se né? convênio também autoriza, tem essas questões todas de convênio também, que eu não sei particularmente como que está ainda, tudo que é novo, né? As coisas têm, a gente torce para que logo mais isso aí esteja liberado, inclusive O que eu acho assim, não vale a pena você fazer isso, por exemplo, num teste do pezinho, para você conseguir ampliar isso tudo. Mas eu acho que seria, talvez, se a gente conseguir criar algum protocolo, tipo, criar história familiar com isso, ou história familiar de uma mãe que perdeu um bebê por uma diarreia nos primeiros meses de vida, seria extremamente importante. Ou até mesmo, doutora, pedido médico receitado como exame detalhado, não um exame simples, mas um exame à base de senha, que é onde o convênio tem que fazer essa liberação, né? Tranquilamente, porque Cara, eu queria fazer uma pergunta, porque para mim ficou muito clara a questão da intolerância, mas a questão da alergia ainda estou com um pouquinho de dúvida. Tá. Porque eu não consegui ver qual que é a diferença da alergia com a intolerância. A alergia, a lactose, como é o açúcar, ele está presente em todo e qualquer leite, inclusive o leite materno, exceto as fórmulas específicas. A proteína já é diferente, tá? A proteína, por exemplo, leite de cabra tem lactose, mas tem a proteína do leite de cabra. O leite de soja tem lactose, mas tem a proteína do leite de soja. O leite materno tem lactose, mas tem a proteína, cerca de 80% é uma lactoalbumina e 20% de caseína. E o leite de vaca, ele tem 80% de caseína e 20% de lactoalbumina, ou seja, a relação inversa. Então, a alergia à proteína, aí sim é uma alergia, é quando a criança tem imunoglobulinas, que são células de defesas específicas para combater essa proteína que vem no nosso corpo. Ela entende aquilo como uma um coisa corpo ruim. estranho. Por exemplo, se você tem alergia à picada de inseto, seu corpo entende aquilo como estranho e sem pipoca todinho. Alergia à proteína é mais ou menos isso. Quando você digere o leite, que tem essa proteína de vaca, sobretudo, que é o que tem mais, o seu corpo entende aquela proteína como um corpo estranho, algo que não deveria estar no seu organismo, e desencadeia uma reação alérgica.